Brasil dos Gerais está de volta e hoje estamos falando sobre um tema polêmico, as dificuldades em ser mãe e o que há em torno aí do instinto materno. Juliana, me conta uma coisa, você como psiquiatra e mãe que é hoje, mudou o foco dos seus atendimentos depois de ser mãe? Mudei o foco dos meus atendimentos. Eu acho que a maternidade é uma questão que traz tantas transformações internas, né? A gente revê tantos referenciais, a gente perde referenciais e encontra outros, né? E que não é incomum que as mulheres passem a questionar a sua relação com o trabalho depois de virarem mães. Então eu fui apenas mais uma dessas mulheres, né? E que fez transições bem importantes, que foram motivadas pelas minhas experiências com a maternidade mesmo, né? No sentido de tentar, dentro da minha área, que trabalho com saúde mental, trazer suporte, apoio, compreensão e tratamento para as mulheres que precisem, né? Um acolhimento, talvez, maior para esse assunto que não é falado abertamente muitas vezes, né? Exatamente. E temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Tânia. Ela pergunta, e quando a mulher quer ter um filho e o marido não? Ou vice-versa? Como fechar essa equação? Nossa. Difícil, né? Isso é muito problema. comum. Muito comum. No seu caso, você não teve esse problema com seu marido? Não, mas a gente até já conversou se um de nós mudarmos de ideia, assim. E aí? O que acontece? Um estava disposto a abrir mão das suas convicções pelo outro? Tá, estamos, assim. Eu acho que se eu tivesse um filho, que eu iria cuidar bem dele, que eu seria uma boa mãe, que eu gosto muito, assim. Eu realmente não quero ter, ele também não quer ter. Mas se um de nós mudar de ideia, a gente adota. Ah, isso é uma outra opção que tem que ser falada, né? Com certeza. A gente adota também, assim. A gente também tem isso, assim. Mas por que adotar e não gerar? Até essa questão, assim, de ter o filho, essa é uma questão dele, não é minha, assim. Ele acha que não dá para ter filho no Brasil do jeito que tá, no mundo do jeito que tá. Então ele fala assim, eu não colocaria mais uma pessoa no mundo. Se um dia tivesse que ter... Pegaria então uma criança que já está nesse mundo e que não tem quem cuide. Isso. Não tem um pai e uma mãe. Isso. Entendi. No caso dele já é uma questão mais social, já pensando grande aí, né? Pensando maior. Agora é interessante a pergunta dela, Sim. que eu fico pensando assim, né? Como que a maternidade e a paternidade está tão no script da vida? Isso não é uma questão para ser conversada pelo casal Antes do casamento, e a gente não conversa. Porque parece que é algo que já está escrito, vai ser natural. É o conto de fadas, né? Não, assim, você vou casa. Conhecer, me apaixonar, namorar, casar, ter filhos, né? E ser felizes para sempre. Exato. Então, assim, é algo que eu acho que está tão, assim, determinado socialmente. Você vai nascer, você vai casar, porque o casamento também, quem não casa, há um tabu ainda em torno das pessoas que não casam. E aí das pessoas que não têm filho mais ainda, né? Que assumem isso como você mesmo estava comentando, né? Como que isso, às vezes, você é retalhada socialmente por isso. E aí é interessante isso, né? É uma coisa para o casal conversar. Então você conversa onde que nós vamos morar, né? Cidade nós vamos morar, como é que vai ser a nossa vida, a festa. A gente cuida de um monte de detalhe, mas essa pergunta não é Ou feita. então a gente finge que sabe que o marido não quer ter filhos, fala, eu vou mudar, ele vai a cabeça mudar dele, de ideia, ele vai mudar de ideia, né? A mulher é que manda, eu vou engravidar e dar um jeito e a gente vai ter, né? Tem isso, não tem? Tem. Raquel, você percebe? Eu paro de usar o anticoncepcional sem avisar, depois dá uma desculpa que, sei lá, estava tomando antibiótico e aí o metabolismo do anticoncepcional acaba, né, ficando prejudicado e aí foi isso que fez com que ela engravidasse. E aí já foi, né? Arruma uma desculpa e aí já foi. Eu fico imaginando até que essa situação que a Tânia perguntou, quando um dos membros do casal não quer, eu imagino que seja mais comum o homem não querer. Porque para o homem assumir que não quer é mais fácil e mais socialmente aceito do que a mulher, né? Sim, sem dúvida. O instinto paterno não existe ou a gente não fala dele, né? Não é muito falado. Ou ter filhos e assumir que não gostou. Que, né? Como a mulher que diz que arrependeu, para um homem dizer que arrependeu, eu acho que se ele falar disso numa mesa de bar, ele vai ser retalhado pelos amigos. Inclusive, ele tem a opção, como muitos por aí, de simplesmente sumir. Abandonar a família. A mulher já é mais difícil fazer isso. Comprar um cigarro e nunca mais voltar. Não é?
Eu acho que a gente, né, tem menos essas opções. Agora eu me pergunto, se ter um filho planejado é difícil, e o que dizer das gravidezes, né, não planejadas? Como que você percebe isso? Na verdade, eu acho que isso é mais complicado naquelas situações, ou quando a mulher é muito jovem mesmo, né? Então, assim, ainda está estudando, está na faculdade. Porque, normalmente, assim, é seguir esse protocolo, né? Quer dizer, eu vou me formar, depois que eu estiver formada e começar com a minha profissão, aí eu estou preparada para ter uma família, eu estou preparada para ser mãe. Então, se isso inverte o fluxo, né? Se você é mãe antes que as coisas corram conforme planejado, isso de início dá uma desestabilizada, enfim. Mas eu acho que no decorrer do processo da gravidez e com apoio da família, caso tenha, né, caso haja, e ela começa a sentir uma conexão com aquilo e aceitar melhor. E não tem regra, né? Tipo, uma mãe que não planejou uma gravidez pode ser imensamente feliz depois com esse filho, com essa maternidade, se realizar profundamente. E o contrário, uma mulher que planejou e sonhou com esse filho pode não se realizar com a maternidade. Né? Tem que começar a questionar esse modelo de felicidade mesmo, né? Porque é isso, assim. A mulher, para ser feliz, tem que ser dessa forma, né? Assim, hoje eu me sinto feliz, né? Eu gosto da minha vida do jeito que ela é, assim, tô realizada. Não acho que ela tem que ser preenchida com nada, né? Então, essa ideia mesmo, assim, de que você só vai ser feliz, né? Se você seguir esse protocolo, assim, a mulher, que ter filho é sinônimo de felicidade indiscutível, de harmonia entre o casal, isso para mim não... Eu queria até fazer uma colocação que a gente estava conversando aqui no intervalo, que existe um interesse crescente, né? Em estudar de que forma que essa questão da parentalidade influencia, né, na qualidade de vida das pessoas. E, curiosamente, os estudos sociológicos que investigam o peso da maternidade e da paternidade na qualidade de vida demonstram que as pessoas que têm filhos, ao contrário do nosso imaginário, que sustenta que são pessoas mais felizes, mais completas, com mais emoções positivas, etc. As pessoas que têm filhos, na verdade, são pessoas que demonstram maiores níveis de sentimentos de depressão, de ansiedade, de preocupações, de tensão e de insatisfação. Olha só. Então, assim, o fato palpável é muito diferente do que a idealização cultural, né? E existe uma corrente que vem tentando trazer isso para um debate no sentido de até fomentar que as pessoas tomem essa decisão de uma maneira mais consciente, né? E não simplesmente indo no fluxo do que é esperado. Né? E é aquilo que a gente estava conversando também no intervalo. Durante a gravidez, tem toda uma preparação do quartinho do bebê, do enxoval, tudo é pensado nos mínimos detalhes. Mas e o emocional daquela mulher que vai se transformar em mãe? Né? Muitas vezes ela não pensa e não cuida disso. Como que isso pode ser melhor cuidado e elaborado? Eu acho que essa também é outra grande distorção, assim, da nossa sociedade de consumo, né? Digamos assim, a gente prepara todo o concreto ao redor e se volta muito pouco para o nosso interior, né? Então, uma preparação psicológica para o processo de se tornar mãe, para como lidar com as coisas que estão por vir, seria muito mais importante do que esses outros detalhes supérfluos e, né, dispensáveis, talvez, até em certa medida, né, assim, que são cuidados com tantos detalhes. Mas será que a mulher não se prepara exatamente porque a gente tem essa ideia, que é muito cultural, de que é natural? Que tornar-se mãe é algo natural. filho nasce uma mãe, não é assim? Exato. Nasce um filho, nasce uma mãe. Naturalmente. E na verdade não é. E aí vem o choque, né? Porque quanto maior a nossa expectativa, maior a chance de frustração, né? Eu acho que quanto mais a gente idealiza, quanto mais chance a gente tem de cair do cavalo. E na verdade não é um processo natural. Né? É construído? Ele é construído Esse amor é psicicamente. construído? Ele é construído. Eu costumo dizer que tanto o pai quanto a mãe tem que adotar o próprio filho. Né? O pai demora talvez um tempo maior porque ele espera muitas vezes o filho nascer
Tem que ser para começar esse processo de porque a gravidez cria essa conexão, essa relação. Forma, né? E a mãe muitas vezes começa a construir essa relação com o filho ainda na barriga. Mas quando ele nasce, né, isso aconteceu comigo, imagino que com muita gente, você tem que reconhecer aquela criança que está ali na sua frente como seu filho, né? Quem é essa criança? Quem é essa pessoa que eu vou amar daqui para frente? E ela tem que te reconhecer também, né? E esse processo de reconhecimento, ele começa na gravidez. Quando a gente vê a mãe falando, ele vai ter a cara do pai, ou ele vai ser mal-humorado que nem eu sou, ou ele vai ser, sei lá, né, criativo que nem o avô. Isso é esse processo de você reconhecer aquele bebê que às vezes é só um feto, não é nem um bebê ainda, biologicamente falando, como o seu. Então, é um processo psíquico e que ele é atravessado por uma série de questões. Para a vivência dessa mulher como filha, vai interferir na forma como ela vai vivenciar a maternidade, questões inconscientes que às vezes ela desconhece, a própria forma como a sociedade define o que é ser uma mãe, o que é ser um filho. Isso tudo atravessa a experiência dessa mulher com maternidade. Então não é uma coisa natural. E se esse filho chega diferente do que ela imaginou, em algum aspecto, que seja moreninho enquanto ela estava sonhando com um lourinho de olho azul, que seja uma criança especial, que seja um menino enquanto ela sonhava com uma menina, aí eu acho que a frustração é ainda mais difícil de lidar. Aí eu acho que ela tem que fazer um papel de luto. De luto daquela criança que ela idealizou para ela, porque a gente idealiza, né? A gente já imagina esse filho antes mesmo dele existir, a gente dá um nome, a gente dá uma série de características para essa criança, como se ela já existisse. Quando eu acho que a realidade não bate com o que você idealizou, às vezes até inconscientemente, eu acho que é um processo de luto, né? E de reconhecimento daquele filho que está ali com a sua condição especial ou com as suas características físicas, né? Que às vezes vai te trazer alguma questão. Eu acho que você vai viver todo um processo de luto para depois poder reconhecer aquela criança como sua. E eu acho super interessante também que, independente de existir qualquer coisa muito fora do script ou patológica, a forma como muitas pessoas colocam que esse amor é algo instintivo, é imediato, e eu amo incondicionalmente desde o momento que eu descobri que eu estou grávida, eu faço tudo, você é minha vida, enfim. Que as pessoas que, de alguma maneira, se permitem perceber seus sentimentos de uma forma que isso é um processo, ou que para mim não foi assim, e que o amor vai ser construído ao longo do tempo, levam um choque tão grande que elas ficam achando que existe alguma coisa de errado com elas, rejeição. Quando na verdade é um processo totalmente natural. Elas se sentem um fracasso. Um fracasso. Vezes, como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Eu posso amar a ideia de ser mãe, eu posso amar a ideia da família que eu quero construir, eu posso amar as minhas expectativas com relação a isso, mas aquele bebê, de fato, eu só vou realmente conhecer, por mais que eu já tenha tido, né, uma conexão da vivência da gravidez e tudo, a partir do momento que aquela criança nasce. Né? E não tem nada de errado nisso. Então também eu vejo que, principalmente em tempos de mídias sociais, em que todo mundo é feliz, em que a felicidade está estampada, etc. Realizado. Eu acho que isso gera assim, uma expectativa tão grande, mas tão grande, que as pessoas se sentem inadequadas diante de processos que são totalmente naturais. Ô, gente, eu tenho que fazer agora mais uma rápida pausa. Ainda tem muito pra gente conversar. Você em casa não deixe de participar com a gente. Nossos contatos estão todos aí na tela. Eu volto já já.